Vereadores de São Simão aceitam a denúncia e pedido de cassação do mandato do prefeito, acusado por crimes de assédio sexual contra menores. Em Valparaíso, um suspeito de pedofilia e exploração sexual infantil é preso. A própria mãe fez a denúncia à polícia. Foi enterrado hoje um casal morto em Tumbiara, na região sul. O suspeito de atirar culpava as vítimas por infecção dos parentes por Covid-19. Ele está foragido. Um confronto com PMs termina com 2 suspeitos de tráfico de drogas mortos em Nerópolis. E agora uma boa notícia. Anápolis anuncia a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Nesta primeira etapa, vão vacinar jovens com comorbidades. O resgate de animais silvestres tem chamado a atenção em Rio Verde nos últimos dias. Ontem foi a vez de uma ninhada de urubus numa casa da área urbana. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quarta-feira, agora 11h48. Bom jornal para a gente. Vamos começar. A denúncia para cassar o mandato do prefeito de São Simão, Francisco de Assis Peixoto, foi aceita pelos vereadores da cidade. O prefeito está preso suspeito de assédio sexual contra menores. O repórter Eduardo Marins tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Edu. Oi, Tiago, muito bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, tudo começou com a denúncia de vítimas, do prefeito Francisco Assis Peixoto, que relataram que elas teriam sofrido aí os crimes de pedofilia e também importunação sexual. Inclusive, 7 pessoas procuraram o Ministério Público para denunciar o político. Uma dessas pessoas, hoje um rapaz que já é maior de idade, protocolou um pedido na Câmara de Vereadores de São Simão, pedindo aí a cassação do mandato do prefeito. Ele alegou que os crimes que ele teria cometido não são compatíveis com a função, então, de Francisco de Assis Peixoto, que é de prefeito. Isso quer dizer que essa pessoa pediu para que os vereadores lá da cidade abrissem um processo para poder julgar o prefeito sob pena dele perder o mandato e até mesmo ficar inelegível. Os vereadores então aceitaram esse pedido por unanimidade, 11 vereadores aceitaram e agora eles começam então a apurar e investigar essas denúncias. Como é que funciona todo este processo? O prefeito de São Simão precisa ser notificado num prazo de 5 dias. Feito isso, depois ele deve apresentar uma defesa em até 10 dias. O processo todo, onde vai definir se o prefeito vai ou não perder o cargo, ele deve ocorrer em até 3 meses. Hoje o presidente da comissão falou com a nossa equipe, o vereador Fernando Rogério de Castro, e disse por telefone que Francisco de Assis Peixoto deve ser notificado sobre essa comissão e a apresentação da defesa entre hoje ou até mesmo amanhã. A gente relembra que Francisco de Assis Peixoto segue preso e ele está no núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Viu, Tiago? Eu volto com você. Obrigado por sua participação. Bom trabalho, Eduardo. Nós entramos em contato com a defesa do prefeito de São Simão, mas não tivemos retorno. Olha, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do homem suspeito de roubar uma agência correspondente bancário em Bom Jesus. A repórter Luana Nunes tem os detalhes ao vivo. Ei, Luana, bom dia. Ei, Tiago, bom dia para você e para todos. Como você disse, a polícia efetuou aí a prisão temporária desse homem de 27 anos que é suspeito de assaltar uma agência correspondente bancária em Bom Jesus. 2 homens praticaram esse crime, segundo a polícia, mas até agora só um foi preso. Os 2 indivíduos invadiram o estabelecimento armados e anunciaram o assalto, e levaram dinheiro. A quantia levada não foi divulgada pela polícia. Os 2 envolvidos foram, um dos envolvidos foi identificado por meio de denúncia anônima. E olha só, ele foi preso enquanto deixava o trabalho dele lá em Bom Jesus. Após ser capturado, esse suspeito foi encaminhado à delegacia e levado aí para a unidade prisional lá da região de Bom Jesus. O outro suspeito de cometer o assalto segue foragido, então fica aí, também a dica para a população, alguém que tiver alguma informação, liga para a polícia pelo número 181, a denúncia é anônima para poder ajudar aí a polícia. Tiago. A população também pode colaborar, não é isso, Luana? Obrigado por sua participação.
Olha, o Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo que terras invadidas por fazendeiros sejam devolvidas aos quilombolas da Chapada dos Veadeiros. Quem está com esse assunto é o repórter Danilo Moreira. Ei, Danilo, bom dia. Oi, Tiago. Bom dia para você também, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no J1. Nessa ação aí, o Ministério Público Federal pediu aí para a Justiça Federal que determine aí que o Estado de Goiás, também a Fundação Palmares, o INCRA e também a União entre com uma ação aí pedindo para que os réus envolvidos aí entrem com uma ação administrativa pedindo a reintegração de posses, já que as terras que pertencem à comunidade Calunga estão sendo invadidas. A ação ainda determina uma multa em caso de descumprimento, mas a Justiça não informou qual que é o valor dessa multa. O objetivo dessa ação é frear as invasões e também as apropriações ilegais que estão acontecendo no território Calunga. O Ministério Público Federal pediu também aí nessa ação civil pública que a Justiça Federal condene assim que identificados esses invasores e também pediu para que essa invasão seja interrompida o mais rápido possível. As áreas ocupadas pela comunidade quilombola estão localizadas aí nos municípios goianos de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, que ficam ali na região da Chapada dos Veadeiros. De acordo com a ação civil pública, as fronteiras do território quilombola Calunga já foram reconhecidas e devidamente delimitadas pelo poder público por meio de lei, inclusive. Só para a gente ter uma ideia, a comunidade quilombola tem direito aí a 262 mil hectares de terra ali na região da Chapada dos Veadeiros, mas hoje eles têm aí por direito apenas 34 mil. Então o objetivo dessa ação é devolver essas terras que pertencem à comunidade quilombola o mais rápido possível, já que essas terras estão sendo invadidas por fazendeiros lá na região. Viu, Tiago? Com você. E a gente está de olho nessa história, claro. A polícia fechou 2 pontos de jogos de azar e apreendeu 15 máquinas caça-níqueis em Anápolis. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Jonathan Moreira e eu quero saber dele se alguém foi preso. Bom dia para você, Jonathan. Pois sim, foi levado para a delegacia. Bom dia para você também, Tiago, e para todo mundo que está acompanhando a gente. A Polícia Civil, o pessoal lá do 1º Distrito, recebeu uma denúncia de um estabelecimento aqui de Anápolis, da região central, que estaria explorando jogos de azar. Os policiais, então, foram até esse local fazer uma averiguação. Chegando lá, eles constataram que, de fato, esse local estava cometendo esse erro, explorando jogos de azar. E já nesse estabelecimento, os policiais encontraram 6 máquinas caça-níqueis, inclusive uma pessoa que estava fazendo a aposta no momento que os policiais chegaram. Bem ao lado ali, uma porta depois, um outro estabelecimento cometendo o mesmo erro. E assim que essa pessoa percebeu a movimentação da polícia, ele correu, fechou a porta e se escondeu. Os policiais então tiveram que contactar um chaveiro para abrir a porta. Também foram encontradas mais máquinas caça-níqueis. Ao todo, 15 máquinas foram apreendidas, todo o dinheiro dessa contravenção também foi apreendido pela Polícia Civil aqui de Anápolis. Como eu disse, é uma contravenção penal, mas eu conversei agora há pouco com a delegada, a doutora Cíntia, e ela me disse uma coisa que chamou muita atenção. É um local que é muito frequentado por muitas pessoas, inclusive idosos. Nenhum idoso foi encontrado no momento que a polícia chegou, mas a polícia já tem essa informação de que muitos idosos frequentam este local. E o detalhe, é um local muito apertado, muito insalubre, conta apenas com um banheiro. Agora imagina como é que fica a higiene dos frequentadores desse local, Tiago. A pessoa que se identificou como um gerente, como responsável desse estabelecimento, ela foi levada para a delegacia, o apostador também foi levado. Os dois foram ouvidos, foi feito um termo circunstanciado de ocorrência e eles foram liberados. Agora a polícia trabalha para identificar o verdadeiro dono destes locais. Tiago. Obrigado por sua participação. O Jonathan está falando de higiene, mas a gente tem que lembrar também que são idosos. A maioria, inclusive, idosos. Estamos numa pandemia, o local completamente fechado ali, sem ventilação. Um homem foi preso em Valparaíso de Goiás, suspeito de pedofilia e exploração sexual infantil. A mãe fez a denúncia à polícia. A prisão em flagrante aconteceu quando esse homem passava por Cidade Ocidental. O corretor de imóveis de 39 anos foi alvo de uma operação da polícia. Ele é suspeito de armazenar imagens sexuais de um adolescente de Novo Gama. A denúncia partiu da mãe do próprio adolescente, que tem 13 anos. Ele oferecia a moeda virtual desse jogo, chama Dimas, oferecia açaí, presentes em troca. Ele solicitava o envio de fotos de cunho sexual, dos órgãos genitais do adolescente. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu 2 computadores, celulares, pendrives
pendrives e outros documentos. Esse mesmo homem foi preso em 2018 por exploração sexual de crianças e adolescentes e respondia ao crime em liberdade. Agora, ele também vai responder por armazenamento de imagens sexuais infantis. Pelos próximos 30 dias, enquanto ele estiver preso, a polícia vai investigar outros possíveis crimes praticados por ele. A delegada alerta as famílias para o perfil desse tipo de suspeito, que pode estar aliciando e violando a intimidade das crianças e adolescentes. Eles ficam amigos dos adolescentes, eles ficam amigos das famílias e você olha e não tem como dizer que de fato isso está acontecendo. Aí por isso a importância dos pais junto aos filhos para que possam verificar a mudança de comportamento, a mudança de padrão. E foi o que aconteceu com essa mãe que nos procurou e rapidamente nós pudemos dar a resposta. Quero te lembrar que denúncias de abuso, exploração sexual infantil ou pedofilia devem ser feitas pelo Disque 100, esse número que está no seu vídeo aí. Olha, são muitos os acidentes registrados nas rodovias do entorno do Distrito Federal, como a BR-040. Na última semana, chamaram a atenção 2 casos envolvendo crianças e elas não estavam usando equipamentos de segurança obrigatórios, como, por exemplo, a cadeirinha. Acidentes de trânsito são a principal causa de morte de meninos e meninas com até 14 anos no Brasil. As informações são de um levantamento da ONG Criança Segura. A maior parte das vítimas era passageiros em carros. A lei da cadeirinha, como ficou conhecida, existe desde 2008. De lá para cá, a resolução foi atualizada e as mudanças entraram em vigor este ano. O uso da cadeirinha é obrigatório para crianças de até 4 anos de idade e o descumprimento da regra é infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. A lei estabelece ainda que crianças de até 1 ano de idade devem ser transportadas no bebê conforto. Já o assento de elevação serve para crianças entre 4 e 7 anos. As faixas etárias maiores, até 10 anos, já podem usar o cinto de segurança. A Polícia Rodoviária Federal registrou 82 acidentes graves de janeiro a julho deste ano na BR-040. 16 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas. Outro dado que chama a atenção é o número de motoristas flagrados nas rodovias do entorno transportando crianças sem a cadeirinha. Foram 569 só este ano. E os pais, eles têm uma responsabilidade enorme nisso, já que a criança, ela não tem condições, não tem responsabilidade de prover a sua própria segurança. Então, a Polícia Rodoviária Federal é muito rigorosa, sim. Tem aquela máxima de que quem ama cuida, né? Claro, além de ser crime, imprudência e não andar com uma cadeirinha para os filhos. Deixa eu mudar de assunto agora para te contar que uma nota técnica deve ser divulgada hoje pelos municípios goianos que dependem do ICMS como fonte de renda. O governador Ronaldo Caiado foi questionado ontem se, diante do preço alto dos combustíveis, se é possível reduzir a alíquota do imposto sobre a gasolina, por exemplo. O repórter João Vitor Guedes está ao vivo com a gente e vai nos contar que, inclusive, deve ser criado um grupo de trabalho para discutir toda essa situação. Boa tarde, João. Oi, Tiago. Boa tarde a todos. Enquanto os governantes, os representantes do povo discutem essas partes mais burocráticas, o consumidor, o contribuinte está na expectativa aí para a queda desse preço do combustível. Esse grupo de trabalho que foi criado, sugerido pelo governo do estado, tem representantes da Secretaria da Economia, da Agência Goiana dos Municípios, da Federação Goiana dos Municípios, das prefeituras e também de deputados da Assembleia Legislativa. O grupo vai avaliar os impactos aos municípios dessa possível redução do ICMS da gasolina, que hoje em Goiás é de 30%. Esse assunto que ganhou repercussão essa semana, depois que o preço da gasolina aqui em Goiânia, na capital, se tornou o mais caro dentre todas as capitais do país após o 9º aumento consecutivo feito pela Petrobras. Na Assembleia Legislativa, há 2 projetos de lei que pedem a redução da alíquota. Um do deputado Humberto Teófilo e outro do deputado Eduardo Prado, mas nenhum ainda foi apreciado
em plenário. Daí, o consumidor chega aqui em um posto de combustível, nós estamos aqui no setor Bueno, em Goiânia, e encontra a gasolina comum a R$ 6,19. Aí se pergunta por que esse preço tão caro. Para chegar a esse preço, tem aí os valores, as tarifas da Petrobras, tem o ICMS, como a gente falou, e também tem outros custos, por exemplo, o custo do posto, o local desse posto, a região, o salário dos funcionários, a estrutura desse posto. Então, tudo isso incide aí sobre o preço final dos combustíveis nas bombas. E a intenção, então, desse grupo é planejar, é fazer com que esse preço caia e não impacte muito os consumidores e também as prefeituras. Tiago, essa nota técnica que deve ser divulgada até às 4 horas da tarde de hoje. E é claro que a gente acompanha. É com você. E vamos torcer por boas notícias, não é isso, João? Muito obrigado por sua participação.